a pastora Marcela, minha digníssima. Tenho a honra de ouvi-la hoje. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Você pode dar um aplauso de Jesus aí pela vida dela? Vai ser bênção. Brinquei com ela dizendo, quero 2 cegos enxergando, 3 mudos falando, 3 surdos ouvindo. Eu tenho certeza que Deus vai usá-la com muita instrumentalidade nessa manhã. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Glória a Deus, porque nós estamos na casa do Senhor, no melhor lugar do mundo. E nós estamos na casa do Senhor no dia, que dia é hoje que eu já me perdi, gente? Vocês estão tudo perdido também, que ninguém respondeu de primeira. 28, obrigada. Obrigada. Que dia é hoje? Silêncio absoluto. Todo mundo, 24, 25. Você está na casa do Senhor no dia 28 de dezembro de 2025. Gente, deixa eu falar para vocês. Quem nasceu nos anos 2000 não tem mais 5 anos de idade. Quem nasceu nos anos 2000 está com 25 anos. Tem noção disso? Para mim, quem nasceu nos anos 2000 está na escolinha ainda. Mas não. E você chegou até dezembro de 2025. E não chegou de qualquer jeito não. Chegou bem, chegou bonito, chegou bonita. Chegou cheio da alegria do Senhor. Chegou de pé, de vez em quando cambaleando. Mas você está aqui para a glória de Deus. Então aplauda o nome do Senhor. Meu Deus. Gente, como o meu marido sempre diz, se você está aqui, ainda tem um propósito de Deus para a tua vida. Se você está de pé, vivo, não é para simplesmente sobreviver, mas é para viver uma vida plena, abundante. É para cumprir o propósito de Deus na tua vida. É para ser bênção na vida dos outros. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho segundo escreveu Marcos. Vou pedir para o louvor. Pode ficar aqui comigo, gente. Só para a gente cantar uma canção antes de começar. Nós vamos ler Marcos capítulo 2, dos versos 1 a 12. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Silvinho, você quer ir lá para cima, né, Silvinho? Vamos descer esse tom aí, meu amigo. Silvinho, gente. Eu ia deixar a Glauciane cantando sozinha. Faça essa oração aí no teu lugar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, peça isso pra Ele. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ele te conhece e ainda assim Ele te escolheu. Transforma-me conforme a tua palavra
te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você não está assistindo uma apresentação. Assistir uma apresentação a gente assiste quando vai ao teatro, quando vai ao balé, quando vai ao cinema. Você está na casa de Deus. Você está no lugar onde a gente se reúne para ouvir a voz dele e para derramar a nossa gratidão, derramar a nossa adoração. Então eu não sei como está o teu coração hoje, mas eu quero te convidar a fazer essa oração, a dizer: Senhor, sonda-me. Sabe o que é sonda-me? É: Senhor, tem áreas do meu coração que nem eu entendo, mas eu sei que o Senhor entende. Tem áreas do meu coração que eu não consigo curar, eu não consigo resolver, mas eu sei que o Senhor consegue. Então, Senhor, sonda-me. Vai, penetra até a divisão entre a alma e o espírito e fica à vontade para fazer a tua obra. E usa-me para a tua glória. Eu quero ser útil no reino. Você pode fechar os teus olhos e pedir isso para Ele. Diga: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga: sonda-me. Conhece o meu interior, Senhor. Quebranta o meu coração de pedra, transforma o que não te agrada, enche-me do teu espírito e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha. Eu quero, meu Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer. Eis aqui, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ah, Senhor, essa é a nossa oração, Deus. Obrigada, meus amigos. Ai, Senhor, nos ajuda, Pai, a fazer essa oração e a responder quando o Senhor precisar de nós. Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei,
raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até aqui, amém? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para, com muita responsabilidade, conversar com a igreja aqui hoje, é sobre os carregadores de maca. Amém? E essa história que nós ouvimos, que nós lemos, de um homem paralítico que foi carregado pelos seus amigos e levado até onde Jesus estava, descido pelo telhado e curado, é a história de 5 amigos, é o drama de 5 amigos, possíveis moradores de Cafarnaum. Por que é interessante a gente entender a realidade desse homem? Desse cujo nome nós não conhecemos, mas que é chamado apenas de paralítico. Porque o texto começa dizendo que Jesus retornou a Cafarnaum. E Cafarnaum, gente, era uma cidade que ela ficava na divisão, digamos assim, de caracterização entre uma vila muito grande e uma cidade pequena, né? Ela não era uma cidade grande, mas ela também não era uma vila pequena. Estava no intermediário. E ali foi o epicentro do ministério de Jesus durante os 3 anos em que ele de fato manifestou ali as obras do reino aqui na terra. Aquele lugar era o lugar onde os maiores milagres de Jesus aconteceram. Cafarnaum não era uma cidade qualquer. Muitos consideram que era ali que Jesus morava, que ele tinha uma residência nesse período do seu ministério. Então a gente está falando aqui de um homem paralítico, possivelmente morador de onde? Cafarnaum. Afinal de contas, os seus amigos o levaram numa maca, o carregaram até aquela casa. E se eles o carregaram no caminho, provavelmente eles o carregaram dentro da cidade de Cafarnaum. E quando eu penso na situação desse homem, eu penso: se ele era morador de Cafarnaum, e se Jesus operava tantos milagres ali, continuamente, quantas vezes esse homem dentro da sua casa, talvez deitado numa cama ou deitado no chão, ouviu as histórias do que Jesus estava fazendo? Eu fico imaginando quando ele ouviu o primeiro testemunho, alguém chegou e falou: ei, você soube? Jesus acabou de curar um cego lá na rua. Um cego? Sim, um cego, de nascença. E ele pensando: nossa, glória a Deus, que bom por ele. Esse homem deve ser o Messias. Eu fico conjecturando e imaginando alguém chegando de novo na casa dele falando: ei, você soube? Jesus libertou um endemoniado que andava curvado e agora ele anda de pé. E ele: glória a Deus. Uau, Jesus está fazendo isso tudo, ele deve ser o Messias. Eu fico imaginando outra pessoa chegando e dizendo: ei, Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, está todo mundo contando disso. Esse homem faz milagres. E ele: glória a Deus. Mas quando ele olhava para si, ele continuava incapacitado de ir na direção do seu milagre. Eu fico imaginando que talvez nos primeiros testemunhos ele até conseguiu se alegrar genuinamente. Poxa, que bom, aquele homem que era cego agora enxerga. Eu fico imaginando como o coração dele pode até ter ficado feliz no início, mas o tempo foi passando e chegavam mais testemunhos e a realidade dele não mudava.
A realidade dele ainda era de alguém que estava acamado e não podia sequer correr atrás do seu milagre. E não podia sequer ir na direção de Jesus. E eu fico imaginando, isso é tudo conjectura minha, a partir do contexto bíblico, que ele poderia até ter se perguntado: poxa, Jesus podia passar aqui na rua, né? Porque se ele passasse aqui, eu pelo menos podia gritar daqui de dentro. E ele saía, e ele entrava, e ele me curava. Mas vez após vez ele só ouvia os testemunhos de milagre dos outros, enquanto a realidade dele era a mesma. Incapacitado de sair do seu lugar e buscar a sua cura. Vamos falar a verdade? Provavelmente você já viveu isso. Eu já vivi. Ouvir testemunhos querendo contar o seu. Ouvir sobre os milagres que Jesus está fazendo e se alegrando, mas ao mesmo tempo pensando: ah, Senhor, quando vai ser minha vez? Sabe, existe algo muito desafiador na Bíblia, talvez um dos comandos mais desafiadores para mim. É quando disse que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por quê, gente? Chorar com os que choram, a não ser que a gente esteja muito mal, é da nossa natureza. Você está passando no TikTok vendo aquela novelinha vertical coreana e você chora. Você está vendo um comercial e você chora. Você está naquele programa lá do mosquito fofoqueiro. Eu esqueço o nome do negócio lá. Não sei, gente. Eu sei que tem um mosquito fofoqueiro. Aquele programa que todo mundo morre. Conta de todo mundo que morreu. Todo mundo que está ruim. Vocês sabem, né? É o que, Jean? Balanço geral? Foi Jean que falou. Jean adora o mosquito fofoqueiro. Você está ouvindo aquele programa e você ouve tantas atrocidades que às vezes você chora, você tem vontade, a tua garganta aqui, ó, embarga. Chorar com os que choram, gente, é para ser natural. Até presencialmente alguém começa a chorar na tua frente, não dá vontade de chorar junto? Agora, se alegrar com os que se alegram, é para quem tem uma nova natureza em Cristo. Se alegrar com os que se alegram é para quem tem coragem de pegar a sua soberba, a sua inveja, os seus ciúmes, as suas ambições e esmagar debaixo do pé e dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu me alegro com o meu irmão. Só que a verdade é que é difícil. Quando você está vendo o outro sendo abençoado, aquilo desperta um gatilho de injustiça em você. Por que ele, Senhor, e não eu? Não é que você não queria que ele fosse abençoado. Tá tudo bem, você queria. Mas no fundo você queria ter um motivo para contar teu testemunho também. Sabe quando a conta as finanças estão na conta. Sabe quando você está pensando em como vai pagar aquele boleto. Quando você está ajustando o teu estilo de vida porque as coisas apertaram. E vem o teu amigo e fala: amigo, tô indo para a Europa. E você pensando: irmão, vou nem em Jurujuba. Esse ano não vai rolar que a passagem tá cara. E justamente no dia que tu tá abalado, chega alguém e fala: ai, você viu minha bolsa nova da Gucci? E é verdadeira, não é nem falsa. E tu pensando: aquilo ali pagava o meu aluguel. Mas a Bíblia diz: se alegre com os que se alegram. Ei, fica feliz pelo outro. Ei, celebra quando o outro vencer. Primeiro, porque a vitória do outro não vai mudar nada na tua vida. Não tem nada a ver com você, então celebra por ele. Segundo, o mesmo Deus que fez na vida dele é o teu Pai. E em tempo oportuno ele pode fazer por você. Nós temos que parar com esses ciúmes entre irmãos. Que parece que o pai está privilegiando um e está me deixando de fora. Quando na verdade o pai é o mesmo. Ele sabe cuidar. Ele sabe cuidar dos seus filhos. Ele sabe dar bons presentes aos seus filhos. Eu posso me alegrar com o meu irmão. E eu posso dizer para ele: se prepara, porque já já você também vai se alegrar comigo. E esse homem, ele está ali provavelmente por ser de Cafarnaum, ouvindo as histórias, mas não chega o momento dele.
Sabe, quando você está sendo convidada para ser madrinha de casamento pela 15ª vez e está doida para botar um vestido de noiva? Aquele homem estava vivendo algo assim. Mas sabe o que tem de semelhante entre ele e nós? Mesmo separados por séculos e séculos de diferença, é que assim como ele, nós somos humanos. Assim como ele, nós somos dependentes de Deus e de pessoas. E aquele homem, ele estava vivendo uma situação em que não é que ele não queria buscar o milagre, ele estava incapacitado de buscar o milagre. E às vezes nós nos deparamos com a mesma realidade. Eu até queria, Senhor, mas eu não consigo. E quem está do teu lado vira para você e fala: menina, se alegra, se levanta, você tem uma vida boa, mas você não consegue porque a depressão já tomou teu coração e você só está pedindo socorro, Senhor. O outro vira para você e fala: vamos, você consegue, mas só você sabe como essa enfermidade tem te causado dores. Existem momentos na nossa vida em que a gente sabe onde está a resposta, mas a gente não consegue se mover em direção ao milagre. Mas é nesse momento que aparecem os carregadores de maca. É nesse momento que aparecem os carregadores de maca. Tem algumas lições nessa história que eu acho importantes para nós. Só 3 lições e eu queria falar sobre elas com vocês. Todo mundo entendeu o resumo da história? Todo mundo entendeu que era um homem paralítico que teve a ajuda de 4 amigos que carregaram a sua maca até um lugar onde Jesus estava. Não conseguindo entrar, eles desceram a maca pelo telhado e aquele homem foi perdoado e curado. A primeira coisa que eu aprendo com essa história, apesar disso, é que nem todos ao nosso redor estão dispostos a carregar nossa maca. Nem todos ao nosso redor estão dispostos a carregar a nossa maca. E quanto antes a gente entender isso, mais leve vai ser a nossa vida e menos decepções a gente vai ter. O que a gente viu na história era em Cafarnaum. E quando aqueles amigos chegam carregando a maca dele, eles se deparam na entrada daquela casa com uma grande multidão. E o versículo 2 do texto que nós lemos vai dizer: e foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Havia muitos por ali, mas quem eram esses muitos? Quem eram esses tantos? Provavelmente, em sua maioria, moradores de... Oh, me ajuda aí, hein? Qual é o nome da cidade? Moradores de... Eram esses os que estavam ocupando toda a casa e o lado de fora e as portas, as janelas, de tal modo que ninguém conseguia entrar. Só que chega então, eu não estou dizendo que todos eles deveriam se reunir, ir na casa daquele paralítico, pensar nele e carregar a maca numa grande multidão. Não. 4 pessoas fizeram isso, fizeram o trabalho mais difícil. Mas quando eles chegam na porta, tem uma grande multidão. E na minha cabeça, se eles são de Cafarnaum, provavelmente tinha uma galera da pescaria ali. Podia ter familiares daquele homem ali. Podia ter vizinhos daquele homem ali naquela multidão. Podia ter amigos de infância, professores da época do templo. Quem sabe alguém que o conhecia, que via a sua aflição. Mas eu fico imaginando se eram conhecidos. Quando aqueles 4 amigos chegam com a maca, o caminho natural era que alguém no meio da multidão dissesse: galera, abre espaço. Abre espaço, que o nosso vizinho, aquele que não conseguia sair de casa, ele chegou até a porta. Abre espaço, deixa ele passar para ser curado. Foi isso que aconteceu? Não foi. Se a gente for pensar romanticamente, o que a gente esperava era que essa cena bíblica virasse uma coisa linda, sabe? A multidão abrindo um corredor na porta daquela casa e dizendo: vai, meu amigo, vai ser curado. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ninguém saiu do lugar.
Então a gente precisa entender que nem todo mundo está disposto a carregar a nossa maca. A gente precisa entender que nós não podemos projetar as nossas expectativas nos outros, porque, meu amigo, pessoas feridas vão ferir você. Pessoas competitivas, invejosas vão ferir você. Pessoas incompletas, pessoas problemáticas vão ferir você. Mas sabe o que é pior? Pessoas gentis também podem ferir você. Pessoas bem resolvidas também podem ferir você. Pessoas aparentemente completas também podem ferir você. Porque somos todos seres humanos, estamos sujeitos a errar. Entenda que nem todo mundo, só porque te conhece, só porque está com você desde criança, só porque é teu melhor amigo há muitos anos, só porque é teu pastor, tua pastora, só porque é alguém que você admira, não significa que vai estar disposto a carregar a tua maca. Sabe o que é pior nisso? O que também me chama a atenção é que o versículo 2 vai dizer que a multidão estava ali e que Jesus lhes pregava a palavra. Peraí, gente. Presta atenção nisso daqui. Primeiro problema deles não estarem dispostos a carregar a maca ou a abrir espaço é que provavelmente eram conhecidos, eram de Cafarnaum. Mas o segundo é, essa galera estava aglomerada para quê? Para ouvir a palavra de quem? Jesus, que estava ali falando. Filho de Deus, o próprio Deus. Sobre o que Jesus pregava? Amor ao próximo. Negue-se a si mesmo. Sirva. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. O que Jesus pregava? Ei, você tem que considerar os outros maiores do que você. Ei, esteja disposto a servir. Ei, eu vou dar minha vida. A mensagem de Jesus era uma mensagem de unidade, de abnegação, de pensar no outro. E aquelas pessoas que estavam ali se aglomerando, eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir Jesus, estava adiantando nada. Porque no momento de colocar em prática o que elas estavam ouvindo, elas fizeram exatamente o contrário. O que isso me ensina também? Não é porque está na igreja, não é porque está ouvindo a palavra, não é porque ouve pregação o dia inteiro no YouTube, não é porque conhece todos os livros da Bíblia que a pessoa vai estar disposta a carregar a tua maca. Quanto antes a gente entender que a gente precisa projetar as nossas expectativas e derramar o nosso coração no Senhor, mais rápido a nossa vida vai se tornar um pouquinho mais leve. E a gente vai perdoar as pessoas com mais facilidade. Sabe por quê? Muitas vezes alguém do meu lado e do teu lado precisou que a maca fosse carregada e eu e você não carregamos. Muitas vezes alguém perto de nós precisava desse apoio, mas nós não conseguimos dar. Mas quando é com a gente, aquilo dói em um lugar que a gente acha, não, por que ele não fez isso comigo? Isso é uma ingratidão. E às vezes a gente quer largar Jesus pela ingratidão dos outros. Ah, gente, a verdade é que nem todos vão carregar a nossa maca. E tá tudo bem. A gente precisa administrar isso. A gente precisa entender outro. Mas o segundo ponto que eu também aprendo com essa história é que ainda há pessoas que se importam. Eu não quero que você faça isso por uma questão só didática, não, mas eu queria que você dissesse com carinho isso para alguém que está perto de você, porque talvez há muito tempo ele deixou de acreditar nisso. Diz com carinho, tá? Ei, ainda há pessoas que se importam. Independente das suas frustrações e das minhas frustrações, a verdade é que o mundo não está lotado de pessoas ingratas, que não se preocupam com ninguém, que não amam ninguém. Imagina a situação daquele homem. Porque Jesus estava retornando a Cafarnaum, então Jesus já esteve ali antes. E diversas vezes ele ouviu falar dos milagres de Jesus, mas até então ninguém tinha carregado a maca dele. Até então ninguém tinha aparecido
para ajudar ele a viver o próprio milagre. E por causa disso ele poderia ter desistido, concorda comigo? Ele poderia, quem sabe, quando aqueles 4 amigos bateram na casa dele e disseram: ei, vamos lá, a gente vai te levar. Ele poderia ter dito: ô, cambada de falso, eu não acredito em vocês não, me deixa aqui com a minha dor. Eu já entendi que eu me basto, eu tenho que viver sozinho, sou eu por eu mesmo. Nós vivemos frustrações muitas vezes que nos levam a desacreditar que ainda existem pessoas que se importam. Mas ei, eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te marcou com uma ingratidão, eu não sei quem te marcou com uma falta de zelo, uma falta de cuidado, uma falta de amparo, quando você tinha certeza que viria dali. Mas ainda existem pessoas que se importam, ainda vale a pena fazer amigos, ainda vale a pena acreditar em pessoas, ainda vale a pena se assentar à mesa, ainda vale a pena desenvolver novos relacionamentos. Ei, eu não sei o quão ferido você foi, mas a tua vida relacional não acabou. Deus tem amigos para você. Deus tem pessoas que vão te ajudar, que vão segurar a tua mão quando você precisar. E você vai dizer: ainda bem que eu não desisti. Ainda bem. Ainda bem que eu não desisti, porque aqueles 4 não desistiram. E eu vou acelerar um pouco, porque eu já me vi muitas vezes em situações em que eu pensei: não vale a pena ter amigos não. Mas ao mesmo tempo, eu já vivi muitas situações em que eu pensei: ainda bem que eu não desisti de ter amigos. Em quantas situações, pessoas que não tinham absolutamente nada a ganhar com isso, carregaram a minha maca. Sabe, eu me lembro de uma situação que eu acho que eu até já contei aqui numa pregação. Quando, acho que a gente tinha 2 ou 3 anos de casado, acho que 2 anos. E nós perdemos o emprego, ele perdeu o emprego, eu tinha saído do emprego há pouco tempo. E a gente se viu numa situação financeira apertada, sem conseguir se recolocar no mercado. E o aluguel ia vencer. E a gente tinha que pagar o aluguel, e a gente esperou até o último dia. Mas no último dia, o Robson virou para mim e falou: amor, nós vamos ter que sair. Nós vamos ter que ir lá morar com a minha mãe para juntar dinheiro, para conseguir um emprego, para sair e ter o nosso lugar. Só que eu fui criada nessa realidade, gente. Meus pais moraram muitas vezes com a minha avó. Então, eu sabia o que eu não queria. Foi bênção, é bênção sempre. Mas eu falava: não, eu não vou viver isso não. E ele: amor, não tem jeito. A gente esperou até o último segundo, Deus não fez. E Deus falou comigo que Ele tem um propósito nisso, e que a gente vai ter que abaixar a cabeça e recuar. Porque Ele é calminho com vocês, irmão. Comigo, só pedrada, tá? Ele chega aqui: graça e paz. Comigo ele me exorta. Hoje de manhã, eu vou contar, tá? Hoje não, foi ontem. Eu estava em dúvida da pregação, porque eu queria muito pregar uma pregação diferente, uma pregação sobre Ruth, sobre o resgatador. Estava tudo pronto. E eu cheguei para ele e falei: amor, o que eu faço, amor? Eu queria pregar aquela pregação, mas o Senhor está me incomodando para falar de relacionamento, para falar de marca. E ele: ué, tu tá preocupada com o quê? Fazer a tua vontade, cuidar do teu brilho, do teu ego, ou obedecer? Eu falei exatamente: comigo tu não é calmo, né? Comigo tu vem assim, né? Ele não tem paciência, não, tô brincando, tá, gente? Mas ele fala, sabe? Ele me corrige, me exorta. E ele falou isso naquele dia. Ele disse: Deus falou comigo nesse texto. E ele leu para mim: eis que faço uma coisa nova, uma coisa que agora não entende. E amém. Eu fui pregar no dia que ia ser a nossa mudança, porque já estava agendado. E ele me avisou: na sexta a gente tinha que se mudar no sábado para não pagar o aluguel. Eu falei: amor, o que eu vou fazer? Eu estou com compromisso lá, eu vou deixar os irmãos na mão, é um congresso. Ele: não, fica tranquila, você vai, vamos chamar os nossos amigos. E gente, naquela época eu estava no auge de uma depressão. Eu não sabia nomear, eu não sabia pedir ajuda, mas só Deus sabe como eu estava vivendo e sobrevivendo. A minha casa estava um lixo. A minha casa, ela refletia o estado do meu coração.
Eu me lembro que eu não tinha força para jogar o lixo fora. Eu me lembro de quantas vezes eu tirei larva de mosca da minha pia. Porque eu não tinha força. E parecia que aquilo ali era o estado da minha alma que precisava ser revelado. E 2 casais de amigos que são nossos amigos até hoje, um deles estava até lá em casa ontem. Eles foram para minha casa enquanto eu estava quebrada na igreja. E eles guardaram as minhas roupas, eles guardaram as minhas louças, eles dobraram, colocaram tudo em caixa, eles faxinaram a minha casa. Eles fizeram o que eu mesma não conseguia fazer. E enquanto eu estava lá na igreja pregando, quebrada, com o coração quebrado, dizendo: Senhor, não era para eu estar aqui. Gente, eu tinha nessa época 20, 21 anos, eu era muito nova, nós nos casamos muito novos. E quando eu saí, estava para acabar o culto, vem uma irmã na minha direção, lá na frente, e ela vai no meu ouvido e ela diz: Deus me mandou te dizer só uma coisa, minha filha. Eis que faço uma coisa nova que agora não entendes. Falou no meu ouvido a mesma palavra que Deus tinha dado ao meu marido. E eu voltei para casa dizendo: Senhor, é isso. Eu vou obedecer e eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. E posso te dizer, no tempo em que eu morei na minha sogra, eu já contei isso aqui. Tinha dia que o Robson estava no trabalho e eu não conseguia comer. E a minha sogra batia na minha janela e levava um prato de comida para mim. A minha sogra batia na minha janela e levava café com leite. E levava um misto quente que eu não esqueço. E levava uma tapioca. E ficava tentando puxar papo comigo e me tirar daquele quarto. Eu me lembro de um dia que a minha sogra chegou e me encontrou deitada na escada do lado de fora da casa, dormindo, porque eu não tive força para entrar. Foi a minha sogra que cuidou de mim. E ali naquele lugar eu fui curada. E aqui naquele lugar eu desenvolvi relações que curaram a minha alma. E ali naquele lugar o Senhor teve zelo com a minha vida. Alguém carregou a minha maca. Eu estou te dizendo, meu amigo, minha amiga, que está tudo bem. Às vezes você não aguentar, deixa carregarem a tua maca. Acredita que o Senhor ainda usa pessoas. O Senhor ainda usa até quem você não espera, porque Ele zela por você. Então, em nome de Jesus, não fica sozinho, não se isola, não se esconde naquela caverna. Deixa o Senhor te curar através de pessoas que se importam. Gente, a última lição que eu aprendo. A primeira foi que nem todos vão carregar a nossa maca. A segunda é que ainda há pessoas que se importam. E a terceira é que se eu quero que carreguem a minha maca, eu preciso me tornar um carregador de macas. Eu vou repetir. Se eu quero que carreguem a minha maca, eu preciso me tornar um carregador de macas. Porque a gente está tão centrado em nós. A nossa vida já nos ocupa tanto, né? A nossa vida já dá tanto trabalho, eu sei. Eu sei, tem dia que tudo que a gente quer é se esconder. Mas se eu quero que alguém carregue a minha maca, eu preciso me tornar um carregador de maca. Você não tem encontrado uma mesa saudável? Você não tem encontrado uma mesa em que você sinta paz de ter comunhão, sinta paz de fazer amigos? Você não tem encontrado essa mesa? Construa uma. Você não tem encontrado esse lugar seguro? Construa um. Na carta a Tito, capítulo 3, Paulo vai dizer:
lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer o bem. Estejam sempre prontos a fazer o bem. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa resposta imediata às situações da nossa vida precisa ser o bem. Ele está dizendo que se eu vir a carteira de alguém cair no chão cheia de dinheiro, a minha reação imediata precisa ser devolver. Ele está dizendo que se eu vir alguém em uma situação de vulnerabilidade, em uma situação em que eu posso ser a resposta, eu preciso ser a resposta. Estejam prontos para fazer o bem. Sabe o que ele está dizendo, gente? Eu vou traduzir para os nossos dias. Ele está dizendo que a gente tem que ser como os motoqueiros. Não existe classe mais unida no Brasil do que a classe dos motoqueiros. Bate numa moto para tu ver. Você vai abrir a porta do carro, já tem 30 em volta. Você desceu do carro, já tem 50. Eles se conhecem? Não. Mas eles têm um senso de irmandade que diz: olha lá, ó, tá precisando de ajuda, então eu vou. Eu estou mentindo? Irmão, briga com um lutador de Muay Thai, mas não briga com um motoqueiro. Porque às vezes você olha e fala: é magrinho, olha lá, eu dou conta. Vem, irmão, e você cresce. Eu por enquanto não dirijo, mas o meu marido fala que quando eu dirigir, eu vou precisar ser muito calma. Porque ele não briga com ninguém no trânsito, mas eu dentro do carro brigo por ele. Às vezes ele não buzina. Pra que tem buzina se não buzina? E às vezes eu quero enfiar a mão na buzina por ele. E ele: para, mulher, pelo amor de Deus, vai arrumar problema. E as coisas vão acontecendo no trânsito e eu vou falando: pô, não sabe dirigir, pô, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, corta ele. Tá, cara, porque tu não dirige, hein? Mas tu briga com um lutador de Muay Thai, mas não brigue com um motoqueiro, porque tu pode olhar e achar ele fraco, mas na hora que você sair do carro, tu vai olhar em volta e tá tudo, ó, já largando a mochilinha do iFood, indo pra cima de você. E tem de toda a classe. Eles não têm isso não, tá? Porque vem o da mochilinha do iFood e o da Harley Davidson lá, ó, pra cima da gente, porque eles entendem, há uma parceria, há uma coletividade. Gente, a grande verdade é que nós deveríamos ser assim. Mas às vezes a gente está de longe olhando: ih, olha lá, ó, tá morrendo. Ih, olha lá, ó, fulano, ó, casamento deles não tá bom não. Não tão bem, que pena, né? Pô, fulano sumiu da igreja, né? Poxa, que pena, ela era uma bênção. Que pena, né? Quando a gente devia estar tirando a mochilinha do iFood, o que é isso? Parando a nossa vida. Porque uma vida importa mais. Mas a nossa vida dá trabalho. Mas se a gente quer ter nossa maca carregada, a gente precisa entender que foi Jesus quem disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. E a gente está se amando. A gente aprendeu o amor próprio agora, né? E a gente está se amando, a gente está se cuidando. Glória a Deus, se ame mesmo, se cuide mesmo. Mas não usa isso como justificativa para passar a viver como um egoísta. Isso é um perigo para a gente. Sabe, a questão é que na mesma medida que quase todo mundo se considera uma boa pessoa, não é, gente? Quem aqui se considera uma boa pessoa? Vai, levanta a mão. Ó, quase todo mundo. Vamos ser sinceros. Pode ser sincero, não precisa ter falsa modéstia, Jean. Não precisa ter falsa modéstia, Jean. A gente se considera uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo todo mundo é ruim. Só a gente, o alecrim dourado. Sabe, a flor mais bela do jardim, a última Coca-Cola do deserto. Sabe, Deus ele fez Jesus, depois ele fez a gente e jogou a forma fora. Ninguém presta, só a gente. Ao mesmo tempo que quase todo mundo se considera uma boa pessoa, a nossa natureza não concorda com isso. Paulo, quando ele está trazendo esse esteja prontos para fazer o bem, ele está dizendo que a todo tempo nós
devemos nos perguntar: como eu posso beneficiar alguém com isso? Mas a nossa natureza está sempre perguntando: como eu posso me beneficiar com isso? Percebeu a diferença? Ele está dizendo: ei, eu preciso estar sempre pronto para perguntar como eu posso ajudar alguém com isso. Mas a nossa natureza está mandando a gente perguntar: como é que eu vou ser ajudado com isso? Que benefício eu vou ter nisso? E com esse aspecto eu quero trazer um alerta. Eu já estou caminhando para o final, mas eu quero trazer um alerta que queimou no meu coração nos últimos dias. Às vezes no final do ano a gente começa a se fazer perguntas: quantos quilos eu perdi esse ano? Quanto meu patrimônio aumentou esse ano? Eu aumentei minha cartela de clientes? Eu concluí alguma graduação? Eu desenvolvi alguma coisa? Quais foram as minhas conquistas? E uma das perguntas que eu vejo as pessoas se fazendo muito na internet é: em que mesas eu me assentei esse ano? Será que eu me assentei em mesas que me fizeram crescer? Que me fizeram me desenvolver? E em geral não tem nada de errado com essa pergunta não, tá? A gente precisa se assentar em mesas que vão nos fazer crescer, que vão nos acrescentar algo, que vão nos inspirar a ir para um novo nível, que vão nos desafiar a sermos melhores. O problema é quando isso se torna a nossa obsessão relacional. Repete aí para você não esquecer: obsessão relacional. Há um perigo nesse discurso, porque ele faz com que a gente olhe para os nossos relacionamentos longínquos, para as nossas amizades com um olhar comercial, com um olhar mercadológico, avaliativo. E aí eu te pergunto: será que em vez de querer criar laços, nós estamos buscando permutas? Será que em vez de construir memórias afetivas com pessoas que a gente ama e que caminham conosco, a gente só está buscando produzir conteúdo instagramável com pessoas que vão ampliar o nosso alcance ou aumentar a nossa cartela de clientes? Na carta de Paulo aos Filipenses ele diz, preste atenção nisso: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também, repita, também dos interesses dos outros. Ei, não tem problema cuidar dos seus interesses. Cuide, mas cuide também dos interesses dos outros. O perigo dessa obsessão relacional é fazer a gente dar espaço para essa ambição egoísta, esse desejo desenfreado por alcançar algum benefício com as nossas relações o tempo inteiro. Ah, meus irmãos, será que as pessoas têm se tornado para a gente só portas? Projetores de lucro? Pontes para ampliar o alcance? Como é que eu enquadro isso como um princípio bíblico? E vou olhar para Jesus, o Filho de Deus, aquele que não tinha falta de nada, se assentando com publicanos, pecadores, pescadores. Ele se assentava com pessoas de alto e baixo capital social. Sabe, não tem problema. Eu também quero me assentar à mesa com os maiores e melhores e crescer com eles. Mas eu quero ter a graça de me assentar com quem aparentemente não tem nada para me oferecer. Eu quero, e ainda assim me surpreender com a sabedoria que eu vou encontrar ali. Eu quero perguntar em que mesa o Senhor quer me usar para levantar alguém. Eu quero a gargalhada da mesa dos amigos antigos, sabe? Eu quero ir ali fora e comer um cachorro quente com os jovens. Eu quero me assentar aqui e ouvir uma senhora me contando da nova conquista do neto dela. Eu quero poder bater papo com um adolescente e não entender nada que ele está falando naquele linguajar. Eu quero sentar no tapete da sala com uma criança enquanto o pai e a mãe dela almoçam. Ei, por mais difícil que seja, nós precisamos ser curados dessa obsessão relacional com ambição egoísta. Há mais graça
na mesa da comunhão do que na mesa do networking. Há mais graça na mesa da comunhão do que na mesa do networking. Networking é errado? É claro que não. Eu faço, quando eu vou viajar, né, amor, para os eventos editoriais, eu falo, não, amor, eu tenho que estar no meio do pessoal do mercado, eu tenho que ir lá ouvir as atualizações. O problema é quando a gente transforma todas as nossas mesas em uma mesa de negócios. Porque nós não somos curados em mesas de negócios. Nós não derramamos as nossas dores em mesas de negócios. Nós não temos liberdade para sangrar em mesas de negócios. Nós não temos liberdade para derramar a nossa alma em mesas de negócios. Existe cura na mesa, mas se nós estivermos apenas buscando o que eu posso ganhar com isso, não será uma mesa de cura, só será uma mesa de negócios. E mesa de negócios disfarçada de mesa de cura, o Senhor vira. Mesa de negócios disfarçada de mesa de cura é com muito temor e tremor que eu digo isso, porque nem aqui estava. O Senhor vira. Vocês lembram quando Jesus entrou no templo? E havia mesas no templo, mesas do lado de fora no pátio, que ofereciam o sacrifício já pronto. As pessoas não precisavam preparar o seu sacrifício. Elas ofereciam o que elas encontravam naquela mesa de negócios. E Jesus entra e faz uma corda e quebra tudo e vira as mesas, porque a minha casa será chamada casa de oração. Na minha casa o pão é de graça, na minha casa o vinho é de graça. A graça na mesa da comunhão. Em nome de Jesus, Deus quer te usar para curar. Ei, fica de pé no seu lugar. Querido, nós aprendemos 3 coisas. Nem todo mundo vai estar disposto a carregar a nossa marca. Faça as pazes com isso, ok? Não traga amargura para o teu coração quando quem você esperava que te ajudasse não ajudou. Segunda coisa, ainda há pessoas que se importam. Ainda vale a pena fazer amigos. E aí, eu sei que depois dos 30, eu diria, é difícil fazer amigos. Que a gente não tem paciência para conhecer do zero alguém e deixar que alguém nos conheça. Tem muito passado. Você já decepcionou-se várias vezes. Você já abriu teu coração e fechou teu coração. Mas você não sabe que uma das últimas orações, a última oração que o Senhor fez com seus discípulos, fez pelos seus discípulos foi: Pai, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. O desejo do Pai para mim e para a tua vida é comunhão. O desejo do Pai para mim e para a tua vida é que a gente não caminhe sozinho. É que a gente não fique desamparado nas nossas cavernas. O desejo do Pai para minha e para a tua vida é que a gente seja um. Mas como essa história termina? Como essa história termina? Quando Jesus cura aquele homem, aquele paralítico, depois que ele foi carregado pelos seus amigos, Jesus perdoa os pecados dele, o cura diante de todos e diz algo muito interessante: levanta, toma a tua maca e vai. Deixa eu te dizer algo. Deus tem pessoas para carregar a tua maca quando você precisa. Deus tem pessoas para carregar a minha maca quando eu preciso. E isso não é uma vez só na vida. Pelo menos uma vez por ano você vai precisar que alguém carregue a tua maca. Sabe? Mas ao mesmo tempo, tem gente que já foi curado há muito tempo e continua deitado em cima da cama, esperando ser carregado por alguém. Tem gente com força no braço suficiente para estar levantando outros,
mas está com os braços cruzados, reclamando da atenção que não ganhou. Tem gente que já recebeu de Deus a ordem para se levantar, mas está mais confortável sentado no chão, reclamando de tudo e todos. Ei, quando você precisar que alguém carregue a tua maca, alguém vai carregar. Mas hoje o que o Senhor tem para te dizer é: ei, meu filho, eu já perdoei teus pecados. Eu já apaguei teu passado. Ei, eu já mudei a tua história. Você não é mais aquele que dependia de alguém. Eu já mudei a tua história. Eu já te resgatei, te reposicionei. Eu já mudei a tua história. Ei, hoje a palavra dele para a tua vida é: de ser carregado o ano inteiro. Acabou o tempo de ser dependente o ano inteiro. Olha os teus braços, olha aí no teu lugar. Olha os teus braços, olha a força neles. Olha, pode olhar, olha para os teus braços, olha para os teus braços. Olha a força que há neles. Olha o Senhor derramando graça. Olha o Senhor derramando energia, derramando força para continuar. Esse braço aí tem gente para carregar. Carregar a tua cama até aqui. Hoje o Senhor está dizendo: levanta, ergue essa tua cama para mostrar para todo mundo o que eu fiz para você. E vai viver, e vai viver, e vai cumprir minha missão. Ei, existe uma graça para você. Ei, Deus tem mesas saudáveis para você. Ei, Deus tem mesas saudáveis para construir através de você. Quem sabe não vai ser você que vai levantar gente que está caída do teu lado, porque o Senhor já restabeleceu a tua força. Ele já mudou a tua história. Ele já quer te usar lá naquele trabalho. Ele quer te usar naquela escola. Ele quer te usar naquele lugar onde você mora. Ele tem teus braços lá. Ele tem teus braços. O Senhor pode contar com os teus braços. Se o Senhor pode contar com os teus braços, levante a sua mão aí no seu lugar. Se o Senhor pode contar com os teus braços, levante a sua mão e comece a dizer: Senhor, os meus braços estão aqui. Diga em alta voz: Senhor, os meus braços estão aqui. Conta com Ele, Senhor. Conta com Ele, Senhor. Conta com Ele, Senhor. Conta com Ele, Senhor. Eles são teus. Eles são teus. Me usa para levantar. Me usa para levantar quem está caído. Me usa para levantar quem está doente. Me usa para abraçar quem está sozinho. Me usa para resgatar quem está perdido. Meus braços são teus. Meus braços são teus. Meus braços são teus. Oh Senhor, oh Senhor, meus braços são teus, Senhor. Perdão pelas vezes em que eles estiveram encolhidos, Senhor. Perdão, Senhor, pelas vezes em que a nossa dor foi maior do que o teu propósito. Perdão pelas vezes em que a angústia e o peso da ansiedade desse mundo me fez continuar caminhando quando tinha alguém caído do meu lado. Ah, Senhor, eu quero ser um carregador de maca. Eu quero ser um carregador de maca. Eu quero levantar o caído. Eu quero levantar o perdido. Eu quero, Senhor, porque quando eu estava caído, o Senhor me levantou. Porque quando eu não tinha força e nem tinha nada a oferecer, o Senhor colocou uma mesa diante de mim. E eu não tinha nada, eu não tinha nada, nada, nada pra te oferecer. Eu era pobre, eu era cego, eu era nu e pecador. Eu não tinha nada.
quero fazer uma oração. E eu vou te desafiar agora. Eu conto com você para isso. Eu quero chamar aqui na frente para a gente orar junto. Estica essa perna em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o culto já está acabando. Você vai para casa comer sua rabanada. Mas eu quero chamar quem em 2026 quer ser um carregador de maca. Quem quer dizer: Senhor, eu quero construir mesas saudáveis. Eu quero me disponibilizar no que o Senhor quer me usar, no que o meu testemunho pode te glorificar. Você que quer ser um carregador de maca, vem aqui na frente agora. Você que quer disponibilizar os teus braços e dizer: Senhor, usa, Senhor, porque quando eu estava caído, a tua mão me resgatou. Eu quero ser a tua mão para alguém. Eu quero ser a tua mão para alguém. Eu quero ser a tua mão. Sai do teu lugar, vem aqui pro meio. Vem. Isso aqui é um ato confessional. Sabe aquele momento em que Jacó briga com o anjo e fala: eu não vou sair daqui sem ser mudado. Eu não vou sair daqui sem ser transformado. Eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Eu quero te convidar a fazer um ato confessional com Deus agora. Só você sabe o que você já passou. Só você sabe onde você foi ferido. Mas deixa eu te contar, Jesus também sabe. Ele estava lá quando te decepcionaram. Ele estava lá quando quebraram a tua confiança. Ele estava lá quando você foi traído. Ele estava lá quando você foi rejeitado. Ele estava lá quando você não se sentiu à vontade. E é Ele quem te diz agora: meu filho, eu vou te usar para curar naquilo que você foi ferido. Então você vai fazer um ato confessional. Enquanto nós estivermos cantando aqui, você vai declarar para o Senhor: Senhor, os meus braços são teus. Você vai dizer para Ele: Senhor, os meus braços imperfeitos, quebrados, cheios de falhas, cheios de marcas de guerra, Senhor, mas são teus. Mas são teus, porque o Senhor não precisa de perfeitos para usar. O Senhor precisa de disponíveis. Então faça a tua oração aí, em nome de Jesus, e os pastores intercedam. Como cada coração já foi quebrado. Só o Senhor sabe as setas que já vieram, as decepções que já marcaram. Mas o Senhor não os desamparou. O Senhor sempre esteve lá. O Senhor sempre foi fiel. E o Senhor libera sobre eles agora, Senhor, uma unção para serem carregadores de maca. Senhor, que toda